Adicionar 4 gotas do indicador fenolftaleína, indicador ácido base, tá? E a nossa bureta já está zerada. E a gente vai, né, começar agora a gotejar aqui para a gente verificar quanto de base é que o ácido vai consumir. A ideia é que ele fique daquela cor, né? Então ele tem que ir gotejando devagar, por causa que uma gota faz total diferença em termos das concentrações. Então vocês vão ver que ele precisa ficar gotejando devagar, porque precisa existir uma razão, tá? De escoamento desse líquido. Eu não posso escoar ele de uma vez, mesmo que eu sei que não vai dar o ponto de viragem, para dar tempo, né, que o líquido que está aqui nas paredes, ele também desça. Percebe, olha, que quando a gota toca, ela fica rosa. Daqui um pouco, ela vai começar a tocar e vai começar a ficar persistente essa coloração rosa. Olha só, ela vai começar a demorar para desaparecer. Isso significa que o ponto de viragem está bem próximo. Está o ponto de equivalência. Olha só, percebe que está tocando, ela está ficando rosa. E ela desaparece rápido. Daqui a pouco ela vai começar a demorar para desaparecer essa coloração rosa. Isso significa que o ponto, né, de equivalência está bem próximo. Olha só. Vê. Presta atenção, vai ficar rosa, né, imediatamente. Tá pegando bem a parte de baixo da Alemanha? Pessoal, tá próximo o ponto de viragem. Olha só, tá ficando persistente, olha, tá próximo o ponto de viragem. Percebe? Olha o rosa ficando persistente. Olha. Exatamente, esse é o ponto de equivalência. Esse suporte não está muito bom, ele está descendo. Certo. Olha só, então é um tom de rosa claro. Se ele persistir por uns 20 segundos, né, a gente pode, né, dizer que esse foi a quantidade de base que consumiu. Na verdade o suporte não está parando aqui. Deixa eu colocar mais uma gota só. Isso. Aí. Então olha só. Na verdade ele já passou do ponto de viragem. Essa última gota, né, ela seria desnecessária. Mas a gente coloca aqui só para fins didáticos, para mostrar a coloração. Tá certo? Então olha só. Filma aqui pra gente ver. Olha só na escala quanto que a gente consumiu de NaOH. 8,123. 8,3 ml. Beleza, vamos anotar aqui no quadro. Volume, tá? 8,3 ml, tá? De vinagre, na verdade não é de ácido, tá? A gente está titulando ácido acético, mas que está dentro do vinagre em uma baixa concentração. Então, na verdade, eu utilizei, né, 8,3 ml do vinagre. Agora a gente vai repetir novamente o mesmo processo mais 2 vezes. Então, é o que a gente chama de triplicata. Toda análise ela é feita em triplicata ou quadruplicata. Por quê? Para diminuir o erro, né, professor? Daí você faz uma média de todos esses valores. Porque, digamos, aqui põe uma gota a mais, digamos, o outro chega mais próximo, eu consigo ter um valor, né, com a margem muito mais segura. Um valor estatisticamente mais correto. Então, a gente vai repetir agora a análise, né, da mesma maneira que a gente fez. Então, o próximo passo é o processo para zerar a bureta. Então, ele passa, tá certo? Ele vai passar. Esse líquido que vai cair aqui é resíduo. Então, você vai precisar ficar acompanhando, né, com os olhos a altura da escala. Isso, e vai fechar.
Filma aqui pra gente observar aqui o menisco, que tá bem no zero, exatamente no zero, né? Parece que está acima, mas não, é só o efeito, né, da curvatura cilíndrica da bureta. Mas a gente está agora com a bureta zerada. Então a gente vai novamente, olha, não pode esquecer de pingar o indicador, porque senão a gente vai fazer toda a titulação e não vai mudar de cor. Por quê? Por causa que não tem um indicador. Então não esquecer de colocar o indicador. E vamos proceder à análise novamente para a gente ver, né, qual que é o volume que vai ser gasto. Isso, vai fazer TikTok. A ideia é que seja uma medida próxima, né? Quanto mais próximo, né, melhor vai ser para os cálculos. Eu vou subir um pouco esse suporte, ele não está muito legal. Pois se a gente perder uma gota já vai dar diferença. Isso. Pessoal, olha só, a gente está chegando próximo do ponto de viragem, olha só. A cor rosa começa a ficar persistente, significa que está próximo, você pode reduzir, né? Olha só. Se a gente aguardar uns 20 segundos e ele não mudar de cor, é claro que ele vai perdendo, por causa do o deslocamento, né, do equilíbrio químico, ele vai perdendo essa cor, vai ficando mais clarinho, mas isso é natural. Então significa que a gente atingiu o ponto de viragem. Vamos agora verificar quanto que nós gastamos, né, do titulante. Então o titulante é o que está na bureta e o titulado é o que fica aqui no Erlenmeyer. Então se a gente contar 8,1, 2, 8,3 novamente, olha que maravilha, 8,3 ml de vinagre. Muito bem. Certo. Agora vamos para a última. Vamos zerar novamente a bureta. Certo? E a gente vai realizar aqui a última etapa. Isso. Bureta zerada, olha, presta atenção. Se tiver alguma gotícula aqui, não faz mais parte do volume. Vocês recolhem e vai dar diferença na análise. Novamente nós vamos colocar o indicador ácido base, fenolftalina, 4 gotas. E vamos proceder da mesma maneira com que fizemos com o Erlenmeyer 1, 2 e esse é o 3. Vamos lá. Bureta zerada. A gente acredita que vai ser um valor próximo, né? A gente está no 5 ainda. E qual que é a ideia? Por exemplo, o professor que é destro, eu tenho que sempre estar... A mão que eu tenho a coordenação vai ficar no Erlenmeyer e a outra mão fica, né, na válvula. Para facilitar, né, você fechar aqui. Então essa aqui é a ideia.
Agora quem é canhoto, né, fica invertido. Olha só, tá quase dando ponto de viragem. A cor rosa tá persistindo. Tá persistindo. Pronto. Eu acho que isso daqui quase. Se ela não voltar. Muito bem. Perfeito. Agora vamos ler o volume. Olha só, esse daqui a gente gastou 8,5,6,7, 8,8, 8,9. Veja que deu uma diferença interessante. Olha só. 8,9 ml de vinagre. Muito bem. Então a gente vê aqui, agora vocês vão entender a importância. Quem faz a média para mim? Vamos, pessoal, fazer a média? 8,3. Professora, a senhora me ajuda? 8,3 mais 8,3 mais 8,9 dividido por 3. 5,3. Deixa eu somar. Vai, a calculadora. 8,5, né? 8,5 de média? Olha só. 8,5 ml de média. Então a gente vai utilizar para os cálculos 8,5. Veja aqui. 8,5 é um valor que está mais próximo de 8,3 e está mais próximo também de 8,9, né? Então a gente consegue reduzir essa margem de erro, né? Calculando a média, a gente reduz a margem de erro. Então essa é a ideia de se trabalhar em triplicata, quadruplicata e assim por diante. Agora, como que vai funcionar aqui? Muito bem, as análises estão prontas, só que certamente caiu mais aqui, né? Olha só como que ficou bem mais rosa, né? Como que a gente vai proceder aqui? Agora com os cálculos. Vocês lembram que a professora explicou pra gente, né, que a titulação ácido-base, como que ela vai funcionar? A gente tem um ácido reagindo com a base que vai formar sal e água. Esse é o princípio de uma reação onde você tem um ácido reagindo com a base, formando sal e água. Nesse caso, presta atenção, a nossa base é o NaOH e o ácido é o ácido acético do vinagre, que está presente no vinagre, cujo rótulo diz que tem 4%, é o que a gente vai verificar agora. Então, olha só, nessa reação de ácido acético mais o hidróxido de sódio, eu vou ter a formação de um sal, que é o acetato de sódio mais a água. Então, eu tenho aqui sal e água. Agora, a gente precisa analisar para fazer os cálculos se essa reação é 1 para 1, se essa reação é 1 para 2, né? Como que isso funciona? A professora explicou para a gente. Então a gente vai analisar a molécula do ácido acético e a gente vai ver que ela tem um hidrogênio ionizável. Tá? Esse hidrogênio ionizável. A nossa base tem uma hidroxila, então a gente tem aqui um H+, né? E a gente vai ter um OH-. Tá? Então a gente tem uma reação de 1 para 1. Olha só, 1 mol, né, de ácido acético vai neutralizar 1 mol, tá, dessa base, porque vai liberar 1 mol de H+ para liberar 1 mol de OH-. Então essa reação a gente diz que ela é uma reação estequiometricamente 1 para 1. O número de mols de ácido é igual ao número de mols da base. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês as fórmulas, né, que os professores mostraram, e depois a gente vai fazer de uma forma mais simplificada, tá? Sem todas essas fórmulas, o professor vai mostrar para vocês que é possível fazer, né? Mas assim, os livros, muitas vezes, né, questões do Enem, vai trabalhar, vai mostrar dessa maneira. Então vocês precisam aprender das duas formas, manipular as equações de matemática, mas também fazer por uma regra de 3 que é possível. Então veja bem, né, lá das soluções, lá do conteúdo de soluções, a gente sabe que esse M representa a molaridade, tá? Ou concentração molar. Então a gente tem aqui concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume. Lá na concentração comum era a massa do soluto dividido pelo volume, né? A concentração em gramas por litro. Aqui é a concentração em mol por litro, tá? Então olha só, matematicamente eu posso inverter essa equação, eu posso fazer uma multiplicação cruzada. A gente sabe, não precisa colocar mais, que vocês são alunos do ensino médio, mas que ali embaixo tem 1. Então se eu fazer N vezes 1, N, molaridade vezes volume, tá?
Então eu digo, por exemplo, que isso daqui é a mesma coisa do que isso daqui, matematicamente é igual. Certo? Então olha só, eu digo então, olha só, que se o número de mols é igual a concentração molar vezes o volume, eu posso pegar a concentração molar vezes o volume do ácido, que é igual a concentração molar vezes a concentração molar da base vezes o volume da base. Tá certo? Então por meio desta fórmula, a gente vai resolver agora com os dados que nós obtivemos. Então eu digo que a concentração molar do ácido vezes o volume do ácido é igual à concentração molar da base vezes o volume da base. Isso daqui é o mesmo que a gente via, que era o C1 vezes D1, C2 vezes D2 da concentração comum, aqui é a concentração molar. Beleza? Então vamos ver agora o que a gente tem. Eu tenho 4 variáveis, então a gente tem a molaridade do ácido, o volume do ácido, a gente tem a molaridade da base e o volume da base. Igual. Vamos lá. Olha só. Vocês lembram? Agora, filma aqui para ver. Olha só. Qual que é a concentração da base que a gente está trabalhando? Vocês lembram? 0,1 mol, né? 0,1 mol. Então a concentração da base, tá? Concentração da base 0,1 mol. Agora a concentração do ácido. A concentração do ácido é justamente o que a gente está procurando. A gente não sabe. Eu posso dizer que é X, posso dizer que é A, que é B, tá? Posso dizer que é X. Agora o volume do ácido é o volume que eu gastei, né? O volume do ácido, melhor dizendo, o volume do ácido é o volume que eu utilizei aqui, que eu pipetei. Lembra que eu pipetei, coloquei cada um dos Erlenmeyers, que foi 1 ml, né? O volume do ácido, 1 ml. Agora o volume da base, tá? O volume da base foi o que o professor utilizou aqui, que nós colocamos a base aqui, que a média é 8,5 ml, tá? Então olha só conferindo. A concentração do ácido a gente vai descobrir, é justamente, né, a nossa incógnita. O volume de ácido foi 1 ml, que eu pipetei ali e coloquei, né? Todos vocês são testemunhas. A molaridade da base nós determinamos com o cálculo que está aqui, 0,1 mol. E o volume da base, que foi utilizado, né, a base que é o nosso titulante, 8,5 ml. Agora, se a gente pegar esses dados aqui, fica muito tranquilo para a gente trabalhar aqui. Só tem um detalhe. Se essa concentração em mol por litro, seria interessante a gente converter esse ml para litros, né? Vocês aprendem lá na 7ª série, 8º ano, né, professor? Vocês aprendem todas as conversões, né? Então, olha só, se eu perguntar para vocês, fazer bem pequeno aqui para não atrapalhar a gente desenvolver ali a continha. Quanto que é 1 ml em litros? É o quê? 1 ml, se eu quiser converter para litros, como que eu faço? Divide por 1000, né, Luziara? Falei, Luziara? Divide por 1000, né, Luziara? Beleza, divide por 1000, tá? Divide por 1000, tá? Isso daqui vai dar 0,001 litro, tá? 0,01 litro, tá? 1 ml, 0,01 litro. Agora aqui 8,5 vai dar, né, se a gente seguir o mesmo raciocínio, dividindo por 1000, vai dar 0,0085. É isso. Divide por 1000, professor. Divide 1 por 1000 para mim. É isso mesmo, né? 0,01. E divide 8,5 por 1000 também. Verdadeiro. 3 anos. Isso, né, professor? Muito bem. Só que tem um detalhe. A gente vai ter dificuldade de trabalhar com números decimais, com tantos zeros, depois da vírgula. O que a gente faz para trabalhar? Notação científica, presta atenção. O professor vai colocar aqui embaixo. Se eu quiser agora colocar em notação científica, esse número aqui que é pequeno, eu vou fazer o quê? 1 vezes 10 na menos, porque é o número, né, que tem a vírgula vai caminhar para a direita. Então 1, 2, 3, dá menos 3 litros. Então 1 vezes 10 dá menos 3 litros. Em notação científica vai facilitar a gente trabalhar. É mais difícil dividir número, com muitos zeros assim. E aqui a gente teria 8,5 vezes 10. Agora olha só, 8,5. Então a vírgula vem para cá. 1, 2, 3, dá menos 3. Tá?
Então, olha só, eu trouxe a vírgula para cá. Tá? Então, eu tenho 8,5 vezes 10 na menos 3 aqui em notação científica ali. Pronto. Agora ficou muito mais fácil para a gente trabalhar, pessoal. Presta atenção. Agora, olha só, a concentração molar do ácido. Eu não tenho, tá? Eu não tenho vezes. Quem que é o volume do ácido? 1 vezes 10 na menos 3. Presta atenção. 1 vezes 10 na menos 3 igual. Concentração da base, 0,1 mol por litro. As unidades depois a gente coloca. Essa unidade aqui vai aparecer, depois o professor, a gente corta as unidades e a gente vai ver a unidade que essa concentração vai aparecer em mol por litro, tá? Vezes o volume da base, 8,5 vezes 10 na menos 3. Beleza. Agora é só a gente resolver. Olha só, a molaridade aqui tá igual. Vamos resolver por parte, tá? A gente poderia fazer diretamente. Eu sei que eu vou fazer o produto, essa multiplicação aqui, e esse número vai passar dividindo, porque está multiplicando a nossa incógnita. A gente poderia fazer direto, mas vamos fazer por partes. 1 vezes 10 na menos 3, que é igual. Olha só. Vocês percebem que a notação científica, quando a professora ensina lá no 9º ano, ela vai ajudar vocês lá no ensino médio? Não é melhor a gente colocar isso daqui em notação científica? Vai facilitar, porque pensa eu multiplicar 0,1 vezes 8,5 vezes 10 na menos 3. Não vai ficar muito legal, dá, mas olha só, esse aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10. Olha só, então eu desloquei a casa 1 vírgula menos 1 vezes 8,5 vezes 10 na menos 3. Não é verdade? 0,1. Então olha só, presta atenção agora, igual molaridade. Que é vezes 1 vezes 10 na menos 3 é igual. Agora, gente, como que faz multiplicação de potência de mesma base? Vocês já aprenderam, vocês sabem. 8º ano. Olha só, multiplicação de potência de mesma base, né? Multiplica o número, mantém a base e soma os expoentes. 1 vezes 8,5, 8,5 vezes 10, mantém a base e soma os expoentes. Olha só, então eu tenho menos 1 mais menos 3. Cuidado para não errar, né? O mais é da fórmula e os dois números são negativos, tá bom? Não pega menos 1 com menos 3 para dar menos 4 não, que está errado. Nesse caso aqui eu acho que até vai dar isso, mas cuidado com o jogo de sinal. 1 vezes 10 na menos 3 igual. Agora vamos resolver aqui, ó, 8,5 vezes 10. Olha só, primeiro você faz esse jogo de sinal. Mais com menos, menos. Mais com menos, menos. Então eu tenho menos 3 com menos 1, vai ficar menos 4. Tá? Vai ficar menos 4. Mas a gente vai ver que tem um caso que muda. Tá? Então, olha só. Estou trabalhando aqui, está quase misturado. Agora a gente tem aqui, tá resolvido, gente. A gente vai precisar isolar aqui a concentração e vai passar dividindo, tá? O 1 vezes 10 na menos 3 vai passar dividindo e o 8,5 vezes 10 na menos 4 vai ficar, né, no numerador e denominador. Tá? E agora a gente encontra aqui a concentração molar. Agora, como que a gente divide potência de mesma base? Multiplicação, a gente mantém a base e soma. Divisão, mantém a base e subtrai os expoentes. 8,5 dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. 8,5 vezes 10. Agora, olha só, divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Menos 3, menos da forma menos 4. Beleza? Menos 4. Olha só. 8, isso que eu falei, toma cuidado, exatamente, ó, muito bem observado, professor. Olha só, agora eu tenho aqui menos com menos, vai dar mais, então menos 3 mais 4. Então olha só, eu tenho 8,5 vezes 10, menos 3 mais 4, quanto que dá, gente? 1, né? Não precisa pôr, né, professor? Não precisa pôr, exatamente.
invertido aqui. Você percebe que eu inverti aqui um negócio? Vê lá, gente. Vê onde que está invertido lá. Cadê o erro? No meio aí. Aqui é o 4, né? E aqui é o 3. Menos com menos mais. Esse daqui vai ficar menos 1, tá? Menos 4, menos com menos mais 3. Vai ficar menos 1. 8,5 dá menos 1. Ou ainda a gente pode trazer para a notação científica de novo, tá? Vai ficar, então, 0,85, tá? Esse daqui 0,85. Olha só, você percebe, né? Que aqui a gente tinha, aqui o professor tinha cometido um erro, tá? Então, na verdade, 8 vezes 10 dá menos 1. Vezes 10 dá menos 1. Eu coloquei direto, dá menos 1. 8,5 vezes 10 dá menos 1. Que eu desloco essa vírgula para cá, a mesma coisa que 0,85, tá? Concentração molar é mol por litro, tá? Mol por litro. Tá bom. Pode cortar. Agora, manipular essa fórmula para a gente encontrar isso em porcentagem, a gente encontrou aqui a concentração em mol. Então, se a gente pegar a fórmula da molaridade, que a gente já viu que é igual ao número de mols dividido pelo volume. Mas para eu encontrar o número de mols, eu pego a massa do soluto e divido pela massa molecular. Agora presta atenção, então o que eu posso dizer? Presta atenção aqui. Olha só para esse N. Esse N aqui da fórmula, olha só, esse N aqui da fórmula, eu estou dizendo que esse N é igual a massa do soluto dividido pela massa molecular. Então nessa fórmula aqui, a partir de agora, onde que esse N apareceu, eu vou substituir pela massa do soluto dividido pela massa molecular, porque eu estou dizendo que N é igual a isso. Tá? Porque para eu encontrar o número de mols, eu divido massa absoluta pela massa molecular. Agora, onde que eu tiver essa fórmula, eu vou trocar por essa parte. Agora, olha para essa fórmula. Agora eu vou trocar, eu vou repetir o mesmo. Agora, onde que tinha o N, eu falei, onde que tinha o N, eu vou usar essa expressão. Massa absoluta dividido pela massa molecular. Beleza, eu só estou trocando esse por esse, que são iguais. Só que olha só, debaixo do N eu tinha um V. Se eu entendo que esse aqui é igual ao N, eu vou colocar o V aqui embaixo novamente. Tá? Então essa é a manipulação da fórmula. Então eu tenho uma fração sobre outra fração. Eu posso entender que aqui embaixo tem um 1. Tá? Então como que eu trabalho com essa fração? Eu posso pegar a concentração molar, né? Então eu vou pegar aqui a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. A massa do soluto dividido pela massa molecular multiplicado por 1 sobre V. Agora quando a gente olha só, massa de soluto dividido por volume é concentração comum. Então eu posso dizer que a molaridade é igual a concentração comum dividido pela massa molecular. Né? Então eu chego nessa fórmula aqui, olha só, agora fazendo o mesmo princípio aqui, colocando um aqui embaixo, eu multiplico o cruzado e digo que concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molecular. Presta atenção, olha só, aí eu fiz toda a manipulação dessa fórmula, gente, dá para resolver mais simples. Mas às vezes o Enem vai mostrar fórmulas para vocês e tal, vocês precisam compreender. Então olha só, a concentração comum agora, a concentração comum é igual. Quem que é a nossa molaridade? É o que eu encontrei aqui, 0,85 vezes. A massa molecular é a massa molecular do ácido que eu estou trabalhando. A massa molecular do ácido, deixa eu ver no caderno, o professor esqueceu. Do ácido acético. Massa molecular do ácido acético é 60 gramas. 60 gramas por mol. 60. Então, olha só, essa concentração, 0,85 é o que eu multiplico na calculadora, 0,85 vezes 60. Quanto? 51. 51. Olha só, já está começando a brilhar os olhos do professor, né? 51. Beleza. 51, essa concentração, tá? Em gramas. Aqui, mol por litro, mas gramas por mol. Tá. Agora, olha só. A gente tem aqui uma concentração de 51, o professor já vai ver a unidade. Mas se a gente quiser trabalhar com a fórmula do título, a professora mostrou para vocês que se a gente tiver a concentração, fica fácil, que é só a gente pegar a concentração, fazer título vezes a densidade vezes 1000. Então olha só, se eu quero encontrar o título, eu isolo o título, tá? E vou pegar a concentração e vou dividir pela densidade vezes 1000. Então se eu pegar aqui agora, olha só, presta atenção e a gente já termina. Olha só, se eu pegar a fórmula do título, igual a concentração, quanto que é a concentração? 51
dividido pela densidade da água, que é 1 vezes 1000. Vezes 1000. Agora, se eu quiser ainda em porcentagem, para encontrar a porcentagem do vinagre, eu faço vezes 100. Olha só, então esse título aqui vai dar... Quanto que dá 51 dividido por 1000? 0,0. Agora multiplica por 100. 5,1. Olha só, esse título 5,1%. Esse título é em porcentagem, tá? Então, olha só. A gente encontrou um valor um pouco mais alto. No rótulo do vinagre estava dizendo que é 4%. Nós encontramos 5,1. Então, esse erro está associado, né, provavelmente à balança que a gente pesou esse hidróxido de sódio, que não tem uma sensibilidade tão boa. Mas nós encontramos um valor muito próximo, né, de 4%, né? Porque encontramos um valor muito próximo, nós chegamos num valor aqui de 5,1. Tá certo? Agora, como que ficaria para a gente fazer uma regra de 3 bem rapidinho? Presta atenção. Olha só. Se eu encontrei aqui, ó, 0,85 mol, 0,85 mol. Aqui, o 0,85 mol. No caso do ácido acético. Ó, 1 mol do ácido acético, é bem mais rapidinho, 1 mol do ácido acético tem 60 gramas. Foi o que a gente viu aqui. Mas olha só, eu não encontrei 1 mol, eu encontrei 0,85. Tá para X. Você faz com regra de 3. Ó, a mesma multiplicação, né? Que a gente chegou lá em todas aquelas fórmulas que deu aqui 51. Tá? Que deu 51. 51. Olha só, então aqui 0,85 mol. Eu vou cortar mol com mol, vai sobrar unidade de gramas. Na verdade, a unidade tem gramas. 51 gramas, né? Do ácido acético. 51 gramas aqui. A unidade é gramas. Então, olha só, 51 gramas de ácido acético. Só que olha só, isso aqui é mol por litro. Mol por litro. Então eu tenho 51 gramas em 1 litro. Olha só, eu tenho 51 gramas em 1 litro. Se eu quiser saber por 100, eu poderia simplesmente fazer para 100 ml. Olha só, se eu tenho 51, presta atenção, gramas, em 1000 ml, que é 1 litro, em 100 ml, eu teria X. Eu posso fazer mais uma regra de 3 aqui. Né? Fazer aqui, ó, 51 vezes 100, isso daqui vai dar, ó, 51. Agora eu acrescento os 2 zeros. Dividido por 1000. Por 1000. Ó, corto aqui, corto esse. Fica 51 dividido por 10, que dá 5,1%, que é a mesma quantidade que a gente achou lá. Então vocês vejam, com 2 regras de 3 dá pra gente resolver, tá? Só que assim, tem todo... Na verdade, tem as habilidades que vocês precisam desenvolver de manipular todas essas fórmulas, essas equações que lá em física. Na física não dá para fazer isso daqui. A física, a maior parte dos cálculos de física que vocês vão precisar fazer, eles vão precisar manipular todas as equações para chegar na equação que vocês vão resolver. Agora a química ela é mais tranquila, dá para você fazer com regra de 3, vocês vejam que a gente encontra o mesmo valor aqui rapidinho. É com 2, 3 regras de 3. Mas a ideia é mostrar para que você desenvolva as habilidades, os conhecimentos, né, completo. Não dá pra gente pular etapa, não dá pra fugir das equações químicas.